Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que vem para trazer informação e leveza na sua jornada materna. Eu sou Ana Paula Corrêa, profissional de educação física, especialista em exercício físico na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para trazer aqueles bate-papos incríveis com profissionais especialistas que vão te levar muito conhecimento para que você tenha realmente, um maternar com tranquilidade, com muita saúde e bem-estar. Então, mamãe, faz o seguinte, pega aquela bebidinha, o teu chazinho, o teu suquinho, a tua água. Não se esquece, se você está gestando ou aumentando, café e chimarrão não pode. Mas pega a bebidinha que faz você se sentir bem confortável, bem acolhida e vem conosco porque o GestarCast está começando. Para a gente iniciar, então, vamos para aquele agradecimento especial aos nossos apoiadores. Nós temos conosco a loja Nina Baby, Carolina Gerton, osteopatia para bebês, Gabriela Rocha, odontologia, pediatria Paula Trevisol, doutora Vanessa Sorondo, ginecologia, obstetrícia e ultrassonografia, materna amamentação, Arrabaça Seguros, Branda Nutrição Materno-Infantil, Centralize Espaço Preventivo e Reabilitativo e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que causa muitas dúvidas quando começam a aparecer os dentinhos, né? Que é realmente sobre a primeira dentição. Então, que rufem os tambores para ela que é cirurgiã dentista pela UCPEL, especializada em odontopediatria e habilitada em sedação consciente com óxido nitroso e oxigênio pela UX, mestre em saúde no ciclo vital pela UCPEL, também é professora de ortodontia no IOA, em Pelotas, e atua no acompanhamento de famílias desde a gestação até a adolescência, promovendo saúde e bem-estar através de experiências positivas no consultório. Conosco no GestarCast, Gabriela Rocha. Oi, Ana, muito Seja prazer. bem-vinda, Gabi. Muito obrigada pelo convite em primeiro momento. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir um pouquinho no GestarCast. Para nós é uma alegria ter a tua participação aqui, trazendo, esse conhecimento que é super importante e que, vou dizer, gera dúvidas. Eu aprendi tanto quando começou a dentição da Ana Laura que, nossa, a gente vai buscando conhecimento, vai tendo contato com profissionais, vai aprendendo coisas que a gente nem passa na cabeça, Nem imagina. Na verdade, o cuidado com a saúde bucal, ele começa antes do bebê nascer, né? A gente tem o pré-natal odontológico, que é essencial para a gente começar a cuidar da saúde bucal do bebê. A gente precisa cuidar da mãe, como vocês começam desde do início, né? Desde os tentantes, gestantes e o pós, a gente tem que começar os cuidados com a saúde bucal nos 1000 dias. No primeiro momento que tu descobriu a gestação, a gente já começa os cuidados com a saúde bucal. Perfeito. Então, o ideal seria que a mãe descobriu a gestação. E aí, no segundo trimestre da gestação, realizar uma consulta de pré-natal odontológico para receber as primeiras orientações, ver se está tudo bem com a saúde bucal dela. E, a partir daí, a gente começar já a entender quando que vai nascer o dente, quando ir no odontopediatra, vou antes de nascer o dente, não vou. Então, tudo isso a gente já consegue nesse primeiro contato com a gestante, a gente já começa a cuidar da saúde bucal no geral. Com a gestante, gente, percebam bem, né? Tu sabe que isso, quando eu tava grávida, a minha mãe falava, mas claro que com um conhecimento, não nesse sentido, né? Mas ela dizia, não esquece de marcar a tua limpeza dentária, porque depois o bebê nasce, tu não vai ter tempo para mais nada. E Sim. A gente pensa nisso, né? Não, vou fazer as minhas coisas, no sentido, tipo assim, de prevenir e tal, mas a gente não sabe dessa importância dessa consulta no segundo trimestre gestacional, isso? Isso, é no segundo trimestre, na verdade, porque é aquele período que tu já passou pelas náuseas e enjoos que a gente tem, né? Que a gente não, né? Porque eu não sou gestante. mas que as gestantes têm nesse primeiro trimestre e não tá naquele último trimestre da gestação que tu já tá mais cansada, a barriga já pesa, a posição já não fica tão confortável. Então, o ideal é que a gestante procure o odontopediatra para realizar o pré-natal odontológico nesse segundo trimestre de gestação, para que tu fique confortável na cadeira, que tu consiga realizar a limpeza adequada. Se tu tiver alguma alteração na tua cavidade bucal, por exemplo, uma lesão de cárie que precisa ser tratada, a gente já consegue fazer isso, pode radiografar, porque não é um foco direto no bebê. Então, evitar dores nesse momento. Então, o ideal é que o pré-natal odontológico ele venha para que a gente consiga
prevenir tudo que pode acontecer na saúde bucal daquela mãe, porque a nossa saúde geral está ligada à nossa saúde bucal. Então, se a gente não cuidar, mesmo na gestação, da saúde bucal, pode sim prejudicar ter um parto prematuro, uma criança com baixo peso ao nascer. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Exato. Como as mães, no geral, quando engravidam, elas procuram já cuidar de tudo, né? Da alimentação, do exercício físico, fisiopélvica, e começam a entrar num mundo da gestação. E por que não o odontopediatra? E por que não realizar o básico? Uma boa escovação, uso do fio dental, ir no dentista para ver se está tudo bem, para que não ocorra nada. Sim. Às vezes se preocupa a questão, né, do obstetra, que é óbvio, né? Sim. A questão de exames e até aquele profissional. É a consultora de alimentação, às vezes é outros profissionais e não pensa no dentista com esse foco da saúde bucal do bebê também, né? Sim. Isso que tu falaste é muito importante. Eu, como trabalho com exercício físico, né, ainda tem, infelizmente, mas graças a Deus já está melhorando bastante, muitos mitos ainda em relação a alguns exercícios ou ao próprio movimento em si, né? Pode, não pode, aquela dúvida toda. Tem que esperar isso, tem que esperar aquilo, enfim. E as mães se preocupam, acham que às vezes o exercício pode causar uma prematuridade e tal. E um dos grandes índices de parto prematuro são as infecções, seja infecções urinárias quanto infecções dentárias. Né? Então, para ver o quanto é importante esse cuidado da saúde bucal da mãe e também, então, ligado à saúde bucal do bebê futuramente. Sim, e tá tudo conectado, né? A saúde bucal, a saúde geral, que sim, uma lesão de cárie, uma cavidade de cárie num dente de uma gestante não tratada, pode sim levar na corrente sanguínea e prejudicar, causar, então, o parto prematuro. Complicações que são plausíveis de reparo antes do tempo. Então, a gente consegue reverter. Que exatamente. Tem como prevenir, a gente consegue prevenir. Por isso, o pré-natal odontológico ainda antes não era conhecido, assim. Agora começou a virar uma chave das pessoas começarem a entender e enxergar que é necessário também realizar esse exame para que a saúde bucal do teu filho no futuro, porque na 8ª semana de gestação, a cavidade bucal do bebê já está sendo formada. Os dentes, a língua, então tudo isso é bem no inicinho. Às vezes a mãe está recém descobrindo a gestação, então a gente precisa cuidar também desse fator. Perfeito, perfeito. Bem, então o ideal é que a consulta pré-natal ela seja ali, né, em torno do 2º trimestre, né, que a mãe dê essa atenção. E depois, com o bebê nasceu, né? Bebê nasceu quantos e agora? Meses e agora, né? O que é ideal de procurar essa consulta, né? Até tinha antigamente algumas informações, não sei se isso ainda procede, mas que orientavam até passar uma gazezinha na boquinha do bebê, na gengivinha e tal. Sim, vamos entrar agora um passo de cada vez. Vamos lá. Existem 2 momentos, tá? Que podem ser realizada a primeira consulta odontológica. Existe aquele bebê que pode ter problema na amamentação, que pode ser um freio curto, que a gente precisa avaliar. Então, ali entre os primeiros dias, até 1 mês, normalmente, os pais procuram quando tem muita fissura, perda de peso, não tá conseguindo amamentar, aquele choro, aquele momento que é para ser prazeroso para a mãe e para o bebê, não tá encaixando. Então, muitas vezes a gente faz essa primeira consulta para avaliar se é necessário uma intervenção cirúrgica ou não naquele freio. Que seria o teste da linguinha, que é o teste da linguinha, que na verdade é preconizado, né? É necessário realizar, assim como o teste do ouvido, do pezinho, todos esses testes, o da linguinha também é necessário realizar. Perfeito, nós falamos isso no episódio anterior com a doutora pediatra, a Paula Trevisol, e ela comentou sobre a questão do teste da linguinha, o quanto isso atrapalha na amamentação, né? Muito. Uma língua presa atrapalha muito, aquelas línguas bem presas, né? Porque aí tem aquela língua presa, meio presa, que não é meio presa, né? E a língua solta, normal. Então, a gente tem manobras para avaliar, tem o freio que a gente consegue avaliar, o quanto esse freio está impactando, porque tem bebês que têm, por exemplo, um freio curto e não necessariamente necessite da indicação cirúrgica, que a gente consiga levar para uma ósteo, que a Carol vai vir falar um pouquinho, ou a gente consiga mudar, não tá com a pega correta, então a gente consegue ir tentando fazer uma melhora naquele momento da amamentação
e não necessariamente precise da intervenção cirúrgica. Sim. Então, a gente tem que olhar para aquele contexto familiar. Bebê, mãe, momento da amamentação, o quanto essa língua está impactando, não está. Porque às vezes pode ser uma abertura de boca, às vezes pode ser postural. E aí, eu costumo dizer para os meus pacientes que chegam muitas vezes para fazer essa avaliação da linguinha, que a gente precisa ter esse olhar atencioso, mas ao mesmo tempo é um procedimento cirúrgico. Sim. Então, se chegar naquele freio duvidoso que a gente chama, eu muitas vezes converso com os pais e digo assim, olha, a gente tem chance de ir para uma fono, de ir para uma ósteo, tentar resolver não cirurgicamente, que às vezes pode ser alguma coisa que esteja ali dizendo que não é cirúrgico. Bom, aí foi para fono, foi para ósteo, foi para ped, não ganhou peso, não mudou. Bem, Então, sim, vamos indicar uma cirurgia, mas nem já tem outros que são extremamente claros que precisam da cirurgia. Exatamente. Existem aqueles que tu olha, não tem. A gente precisa resolver esse problema para que tu consiga amamentar e que aquele bebê consiga se alimentar bem. Claro que a gente tem que levar em consideração mastites, fissuras, tudo isso a gente leva em consideração também. Mas aquele freio que precisa de indicação cirúrgica são aqueles... Tem vários que são bem característicos. Nesse caso, então, Gabriela, quanto antes a família sentir essas dificuldades, é interessante que elas já procurem essa ajuda, já recorram à consulta. Exatamente. Normalmente, essa mãe tá conhecendo aquele bebê, tá passando por aquele momento, e às vezes até o pediatra encaminha ou o consultor de amamentação. Ai, tá com fissura, tá com algum problema que tá sendo identificado para que aquele bebê necessite de uma avaliação. Por que esse freio tá preso? Será que é realmente o freio? Então, em alguns momentos, a gente envia para fono, encaminha para ósteo, porque pode ser uma coisa postural, pode ser alguma questão da posição de abertura de boca. Então, existem manobras que a fono ajuda, que não é só soltar uma língua, por exemplo. O próprio torcicolo congênito, né, que o osteopata daí vai resolver, que entra a questão postural também do bebê, que pode estar dificultando essa pega. Exatamente. Né? Às vezes, é até a posição que a criança ficou, do torcicolo, ficou na barriga. E aí, na hora de sair, ainda tá com aquela questão postural e ainda não se adaptou. E aí, é freio. Então, hoje em dia, tem muita gente falando, é freio. O freio que tá impactando. E normalmente não é o freio, coitado do freio, né? Então, são coisas que a gente, quanto mais cedo, melhor. Mas depende também de vários fatores que a gente precisa avaliar. E nem sempre é freio, né? Sim, e aí tendo o acompanhamento, né, do próprio pediatra mesmo, que é o profissional que vai ter aquele contato mais... direto. Mais direto e mais cedo possível, né? Porque geralmente a primeira consulta ali, né, de consultório mesmo com o pediatra, ela acontece na primeira semana de vida desse bebê, né? Sim. Então, esse pediatra também, geralmente, vai, então, por alguns encaminhamentos, né? Ele vai observar, daqui a pouco já vai encaminhar ou não, procura o odontopediatra. Porque... vai no odontopediatra e vamos fazer a avaliação para ver se é isso realmente ou se a gente tem outras alternativas para fazer com que aquela criança ganhe peso, se desenvolva melhor. Então, a gente tenta trabalhar sempre uma equipe multi, né? Eu, como odontopediatra, o pediatra, a ósteo, a consultora de amamentação. Então, todo mundo junto para tentar resolver aquele problema daquele bebê. Nem sempre é a língua. Então, a última situação de todas é voltar e ir no odontopediatra para fazer intervenção cirúrgica. E eu costumo dizer isso no consultório. É uma cirurgia, embora seja um procedimento rápido, seguro... é um procedimento cirúrgico. Sim. Tem que ter os cuidados pós-operatórios, tanto quanto os outros tipos de cirurgia. Sim. E é um bebê. Então, dependendo da pontuação que a gente faz, de acordo com a manobra que a gente faz, para ver se aquele freio é curto ou não, de fato, e necessita intervenção cirúrgica, a gente precisa... me faltou tem que ser realmente necessário, né? Exatamente. É realmente necessário. Indicação cirúrgica é um procedimento cirúrgico. Se não tem indicação naquele momento, eu não vou fazer um procedimento cirúrgico num bebê, embora seja uma cirurgia rápida. Sim. Porque é um bebê. Sim. De um dia, 48 horas, 7 dias, 1 mês. É um recém-nascido, então, né? É um recém-nascido. Perfeito. E quanto menos
a gente conseguir poder expor ele a essas coisas, melhor. Melhor. Bem, e aí o segundo momento, então, de uma consulta seria mais pra frente, então. Exatamente. Com quantos meses? Espera o primeiro dente nascer? Espera vários dentes nascer? Várias mães me perguntam, ou mandam mensagem no Instagram, WhatsApp, e perguntam, quando levar o meu bebê? Em que momento fazer a higiene bucal do bebê, né? Preciso levar sem dente? Não preciso? Normalmente, eu costumo dizer assim, primeiro ano, primeiro dente e primeira visita no odontopediatra. Fato. Todo mundo leva o bebê todo mês no pediatra. Por que não levar no primeiro ano pra tu saber como começar aquela higiene bucal daquele bebê? Tem pais que levam antes de nascer o dente. Qual é o tempo que nasce esse dente? Será que não tá atrasado? Será que tá adiantado? Porque tem bebês que nascem com dentes. Ou tem bebês que vão nascer os dentes lá depois do seu 1 ano de vida. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração e ver o momento ideal. Mas eu costumo dizer, primeiro ano, primeiro dente, primeira visita no odontopediatra. Então, resumindo, né? Primeiro ano de vida, tem que levar no odontopediatra. Com dentes ou sem dentes. Nasceu o dente, já leva no primeiro dente. Já leva. Nasceu, leva desdentadinho. Leva igual, pra tu também entender o que tá acontecendo. Será que é normal nascer o dente depois? Na verdade, os dentes das crianças, eles começam a nascer ali entre 4 a 10 meses o primeiro dente. Pode nascer antes? Pode nascer depois dos 10 meses? Pode também. Mas ali a média entre 4 e 10 meses nasce o primeiro dente, tá? Normalmente acaba nascendo ali pelos 6, 7 meses de fato, que é quando começa a introdução alimentar, a criança começa a ter contato com os alimentos sólidos, então estimula aquela gengiva para fazer aquele corte, trituração e laceração do alimento. Então, normalmente acaba sendo nesse período, mais ou menos, de 6 a 7, 8 meses, nasce o primeiro dente. Mas não é errado nascer antes, porque não é uma matemática, e nem nascer depois. Não tem problema. Bebês prematuros, por exemplo, às vezes nascem os dentes bem mais tardio. Sim, porque o ideal seria fazer o cálculo da data provável do parto. Exatamente. Né? Nasceu 1 mês antes, 2 meses antes, então considera, bota esse mês, 2 pra frente, que tá tudo ok, né? Exatamente. Tá, e quais são os primeiros sinais, né? Que isso às vezes os pais ficam, às vezes a criança tá mais chorona, o sono tá mais bagunçado. Será que é dente? Tá se babando mais? Tá mordendo? Quais são os primeiros sinais? O que acontece, tá? Os nossos estudos dizem vários sinais e sintomas. É normal a criança ficar um pouco mais irritada, tá rompendo a gengiva, né? Tá muda o sono um pouquinho. Incomoda, né, gente? Dente incomoda, né? Incomoda. O que a gente tem que ligar um alerta, levar no pediatra, é a questão da febre, né? Muitos pais dizem, meu filho teve febre. Febre 37,3 pra cima. Esse é o tipo de febre que a gente precisa... Será que é dente? Os nossos estudos mostram que não é. Sim, uma criança de 38,5 de febre não é dente. Não, vamos procurar o pediatra e vamos investigar. Outra coisa. Existe. Algumas crianças pode até que ser... Mas são exceções. Mas são exceções. Porque eu tenho uma amiga minha que teve a filha dela e eu disse pra ela, não é dente. Febre com 38, e eu levei no pediatra, eu investiguei, eu virei a criança do avesso, no outro dia nasceu o dente e a febre passou. Então, é uma exceção. Normalmente, a criança pode estar febril, aumenta um pouco da temperatura. A criança fica mais querendo levar os objetos na boca, coçar a gengiva, baba mais. Por que baba mais? Porque eles produzem muita saliva e eles não têm a capacidade de deglutição eficaz para engolir toda aquela saliva. Sim. Quer ficar mais no peito. Então, existem algumas alternativas que a gente pode aliviar esses sinais e sintomas, tá? Mas, por exemplo, febre e diarreia, eu costumo dizer, procura o pediatra, para investigar. Porque o que acontece? A criança ali, quando tá nos seus 6 meses, ele começa a ir pro chão. E aí, ele pega o brinquedo que tá no chão, e aí ele bota na boca, aí ele começa a tocar nas superfícies, e aí ele bota a mão na boca, e aí ele bota o pé na boca. Então, tem contaminação cruzada. Começa aquele contato com a vitamina S. Exatamente. E aí a gente diz, não, gente, só um pouquinho.
Pode ser dente? Pode, mas normalmente tá tudo associado. Ou pega o frio, que aí pode ter coriza, e aí tá vivendo aquele vício de brinquedos e bota tudo na boca, porque eles conhecem o mundo pela boca. Então, a gente precisa levar em consideração e ter mais cautela. Sim, e são muitas fases que muitas mães, é onde os bebês precisam, as mães precisam muitas vezes retornar ao mercado de trabalho, e os bebês começam, né, ou ficam com uma babá que antes não ficava, que pode ter contato com outras crianças, filhos, enfim, ou vão para creche, né, e esses bebês vão sendo mais expostos, como tu disse, à própria temperatura, que às vezes não tá mais só ali em casa, tá frio, tá chovendo, vai ter que sair, vai ter que, né, e se deslocar igual, e contato com outras crianças. Então, não dá para os pais ficarem nessa tranquilidade. Não é febre e tá tudo bem. Né? Claro, não se apavora, já não corre pro pronto atendimento com uma criança de um primeiro dia de febre. Ideal, geralmente, é observar, né, 2, 3 dias, ver o que aparece, o que vem, para ter uma ideia. Mas que converse com o seu pediatra daí, né? Exatamente. Procura o pediatra. Se o pediatra investigar, bom... Pode ser. Uma coisa que a gente pode olhar é a gengiva da criança. Pode ficar mais vermelhinha, pode ficar mais inchadinha. Porque tu imagina, né? Tem um dente rompendo na gengiva daquela criança. Então a criança vai ficar irritada. É a mesma coisa que a gente fica. Imagina tu ficar apertando assim, aperta, tu não vai sentir. É um dente, vai fazer força naquela gengiva pra romper. Então a criança vai ficar irritada. Pra quem nasceu siso mais tarde, lembra que é desconfortável. Ali por 18 anos que começam a sentir o siso, exatamente a mesma coisa. Pra quem Só usou que o próprio aparelho, né, que tu mexe nessa posição do dente, também é um desconforto. Então, é ruim. É ruim. É por isso que as crianças ainda dizem, né? Quem é que gosta de ir no dentista? É necessário, necessário. Mas são coisas que é desconfortável. É desconfortável a gente se cortar, é desconfortável um dente romper na gengiva da criança. Então, são coisas que a gente... esses sinais e sintomas que a gente diz, a gente tem que olhar para aquela criança com uma atenção, que pode ser isso, mas aquela coisa de coriza, diarreia e febre, tem coisa a mais. Sim. Não... Existe a exceção, obviamente. Mas tem coisa a mais. Não descarta que pode ser outra coisa. Exatamente. A vontade de levar as coisas na boca. Tá? E aí, existem alguns alívios que a gente pode usar. Eu até trouxe aqui, para mostrar, tipos de mordedores que a gente pode ofertar para as crianças, que ele é bem macio. Esse aqui é bem legal, porque a criança consegue... Não enfia na garganta. Sim. Então, a gente consegue segurar e ele mesmo vai... Vai ter tipo uma massageada, né? Exatamente. Aí a gente tem os próprios mordedores para a criança ficar brincando. Esses mordedores aqui que tem líquido dentro, que a gente pode congelar para aliviar, a criança vai lá. O que a gente tem que cuidar? Furar. Pra criança não ingerir o líquido de dentro. Principalmente quando as crianças já têm dentinho, né? Tipo, já tem os dois de baixo, tá começando os de cima. Então, ele já tem um dentinho meio serrinha ali que pode furar, né? Exatamente. Outra coisa que a gente pode ofertar é a ordenha do leite materno, congelar esse leite... O peitolé. E as crianças gostam muito. E como às vezes está na fase de introdução alimentar, congela uma banana... Congela um brócolis, dá para aquela criança aquele alimento mais geladinho para que ele leve na boca e cause aquele alívio, né? Então, existem alternativas. Um alerta importantíssimo, tá? Nas farmácias, a gente tem vários fármacos, vários remédios de livre demanda para os pais, tá? Fica exposto. O que a gente tem que cuidar com esses remédios, tá? Às vezes entra o desespero dos pais nesse momento. E agora, né? Tá nascendo dente, o que eu faço? Vou comprar um remédio. Nunca é bom dar remédio. Então, eu opto sempre por alternativas não farmacológicas. Perfeito. Porque é remédio, né? Então, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Tem vários, eu não vou citar nomes, mas tem alguns que tem lidocaína, que é um anestésico, na composição. Tem alguns que são mais fitoterápicos, que pode ter camomila na composição. Mas nada é melhor do que o próprio não farmacológico, né? Então, a gente tem que cuidar esses remédios que estão dispostos na farmácia. Para quê? Porque os pais, eles não conseguem administrar a quantidade de
a dosagem correta ali. Exato. Então, esses que têm anestésico, por exemplo, tu bota demais. Tu pode confundir a criança, pode anestesiar a garganta, confunde, faz aquela troca de nariz, garganta. E dependendo da dosagem, pode parar no hospital. E não é uma coisa que a gente quer. Então, sim, tudo que a gente puder fazer com usos não farmacológicos, melhor. Perfeito. Sempre que todo medicamento é aquela questão, balanço de risco-benefício, né? Exatamente. Então, assim, será que o risco que todo medicamento tem uma contraindicação? Tem uma reação, né, adversa, alguma coisa pode trazer. Então, assim, será que compensa esse risco, né? Compensa o benefício? Ou daqui um pouco com estratégias mais simples, né? Mais fáceis, práticas ali, não vai resolver, não vai ser melhor, né? Exatamente. E antes, né, dos dentes nascerem, muitos pais perguntam, preciso limpar a boca? Não preciso? O que eu faço? Não é necessário, tá? Por quê? A grande maioria dos bebês está no aleitamento materno exclusivo. Não são todos, porque alguns entram com a fórmula antes. Mas a grande maioria desses bebês está absorvendo aqueles nutrientes, anticorpos, tudo que ele precisa no leite da mãe. Então, e o intervalo de tempo que ele está ali sendo amamentado é muito curto. Aí tu vai ficar limpando, tu vai estimular. Às vezes os pais, eu costumo dizer assim, tu tá sentindo aquele leite muito parado. Pode limpar? Pode. Mas não é necessário, não é extremamente necessário tu fazer a higiene bucal da criança antes dos dentes. É essencial que a gente comece a escovação no primeiro dente. Rompeu, apareceu aquele risquinho de dente, ali a gente já começa a escovação. A escovação. Antes disso, não é necessário. Quero passar, gosto de passar. Pode. Mas, assim, não é necessário. Eu acho até meio... Isso é a minha opinião, né? Até desnecessário. Um pouco de ficar passando coisa da boca da criança. Não, e aí, botando... Exatamente. Pode depois causar uma infecção ali. Então, quanto e menos a gente... pequenininha, exatamente. Né? Quanto menos tu ficar mexendo, manuseando ali, é melhor. Uma exposição também menor, exatamente. Né, E uma coisa que os pais me perguntam muito, tá? Muitas vezes, vou pegar esse aqui. Muitas vezes eles ganham as dedeiras de silicone. Eu ia perguntar isso sobre a questão, né, da higiene, como escolher a escova, qual a melhor escovinha para escolher. Tá, dedeira de silicone não é escova de dente, tá? Escova de dente, a gente tem várias, a livre demanda na farmácia, várias de vários tamanhos. Então, assim, começou ali os sintomas que tu acha que tá nascendo dente, tu pode comprar a dedeira de silicone, que ela é molenga e ela é massageador de gengiva. Então, pega, bota no teu dedo, massageia a gengiva do teu filho pra aliviar aquele incômodo que ele tá sentindo na gengiva. É pra aliviar. Não é pra higienizar. Exatamente. Nasceu o dente, isso aqui é só massageador. Aí a gente entra com o quê? Escova de dente. Com cerdas mesmo. Cerdas. O que a gente tem que levar em consideração? Tamanho, cerdas macias e cabeça pequena que caiba dentro da boca do bebê. Então, existem vários. Essa aqui é ótima. Normalmente tem, a gente chama de primeiro dentinho. E aí elas têm pra vender na farmácia. Alguns agora tá um pouco difícil de encontrar, tá? Mas tu pode comprar em alguns sites, procurar na internet e chegar na tua casa. Então, os primeiros dentinhos, que tá aquele risquinho, assim, só na cavidade bucal do bebê, tu já pode pegar essa escova, que é pequenininha, até pra ele começar a se adaptar e vai introduzindo esse hábito. Quantas vezes tu vai escovar? 2 vezes ao dia. Uma de manhã e uma de noite, tá? Então, a gente precisa só ter um cabo longo para que os pais consigam segurar, uma cabeça pequena que seja compatível à boca da criança. Sim. E as cerdas precisam ser macias. Bem maciazinhas. Precisam ser macias. Tá, e aí? Primeiro dentinho, escova, ok. Creme dental. Não se usa? Se usa nas duas? Se usa nas duas, tá? Se usa nas duas escovações. E creme dental, importantíssimo, com flúor. O que a gente precisa avaliar? A quantidade de flúor, tá? Aí tem nos ingredientes, aparecem pra gente, todos direitinho. Tu vai pegar, assim como as mães vão no supermercado e olham os ingredientes dos alimentos pra ver se tem açúcar ou não tem, a gente vai fazer a mesma coisa com a pasta de dente, tá? Existem pais que optam por não usar o flúor. Mas a evidência científica é que o flúor, ele traz muito mais
benefícios do que malefícios para a criança. Então, a gente precisa usar o flúor, porque ele nos ajuda a combater a doença cárie. Então, ele é um fator protetivo. Então, a gente precisa, né, usar o flúor. Vai ter uma ação que vai realmente combater mais, exatamente. Né? Aí a gente vai olhar nos ingredientes 1.100 ppm de flúor. Tu vai pegar a caixinha, vai procurar nos ingredientes, vai dizer ali, menos que isso, não precisa. Tem que ser essa porcentagem, tá? Então, o que vai mudar? A quantidade de pasta que a gente usa na escovação. Se tu usar a quantidade correta, a quantidade correta de pasta, esse tubo de pasta de dente dura até os 2 anos de idade da criança. Exato, não mexe nunca. Não mexe nunca. Não termina nunca. Não termina nunca. Então, se tu usar a quantidade correta, a gente consegue segurar ele até os 2 anos. Com o que tu vai gastar? Escova de dente. Porque a cada 3 meses a gente tem que trocar, ou quando estiver escabelada, ou quando a criança teve uma gripe, por exemplo, viral, a gente tem que trocar, até para os adultos, né? A gente tem que trocar a escova. Perfeito. Bem, a ideia de levar o bebê no pediatra, a gente já deixou claro que é no primeiro ano. Certo? Sim. Com dente, sem dente. Limpeza, não precisa ficar fazendo, não tem necessidade, a não ser que seja realmente um critério da família de fazer, né? A Gabi trouxe para nós aqui, então, ó, bem especificado, né? Os modelinhos de escova, enfim, tudo ideal, tudo adequado para o bebê. A questão do flúor, como a Gabi disse, é muito importante cuidar, então, essa quantidade. Pode usar, às vezes, a própria creme dental que a família utiliza, né? Pode. Né, Gabi? Mas tem que ter esse cuidado com a quantidade de flúor e não pode ter... Não pode ter abrasivos, porque muitas famílias... eu gostei desta pasta porque tem carvão ativado, por exemplo. Não tem eficácia nenhuma, né? Que o carvão ativado clareia dente. Então, o ideal é que não tenha nenhum abrasivo, nem para os pais, nem para ninguém, tá? Mas pode usar, sim, a pasta de dente da família. O ideal é usar, porque vai ser um custo menor para a família, vamos dizer assim. Mas, muitas vezes, as crianças não aceitam pelo paladar. Porque às vezes é de menta, às vezes tem... Elas são mais fortes. Aquela sensação mais refrescante, coisa. Exatamente, mais a forte, criança né? não gosta. Então, por isso que existem as pastas de dente infantis. Tá, e aí tu falou que o cuidado é com a quantidade. Que quantidade é essa? Porque a gente vê aqui... Me dá uma pasta ali. A gente vê na pasta ali... Acho que até não mostra propaganda, tanto, né? Mas propaganda. A gente vê aquela escova que é assim, chega até um tupete, assim. Exatamente. Né? Então, que quantidade que é recomendada para criança? Crianças que não sabem cuspir, normalmente até os 3 anos de idade, tá? 1 grão de arroz cru. É uma sujeirinha. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Qualquer coisa eu tento aproximar da tua câmera aqui pra gente tentar mostrar. Porque realmente é uma cabecinha de alfinete, quase. Gente, não. É assim, ó. Aqui, vamos que essa aqui tá. Ver se eu consigo mostrar aqui. É mísero. Vamos ver. Acho que vai usar o caso. Vira e bota a mão assim. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver. Só esperar focar. Olha lá. É uma sujeirinha. É uma coisinha de nada, gente. Isso são para crianças que não cospem, né? É uma coisinha de nada. E o que é bom fazer também? Introduz dá aquela espalhadinha na escova, porque a tendência da criança é tu botar na boca e ele fazer exato. Que delícia. Porque tem um gostinho bom. Então, quanto mais tu conseguir introduzir nas cerdas, melhor vai ser, mais quantidade tu vai ter pra aproveitar mais. Espalhar em todos não eles, precisa molhar, porque a criança tem muita baba na boca. E as crianças que já sabem cuspir, é um pouquinho maior a quantidade, que é 1 grão de ervilha. Tá? É um pouquinho mais, que aquilo ali é uma bolinha, tá? Sim, aquele desenho que vem no creme dental, nem a gente jamais, utiliza aquela quantidade. nem pra gente, nem pra gente. Aquilo ali é muito marketing pra gente o quê? Gastar mais com pasta de dente. Lógico. Então, a gente precisa ter essa cautela. E sempre, assim como os remédios precisam ficar longe das crianças, pasta de dente precisa ficar longe da criança, tá? Exato. Porque se tu ingerir a quantidade absurda, tu vai pro hospital com a criança. Sim. Então, quanto mais longe ficar, melhor vai ser.
pai e mãe manuseia. Exatamente. Deixa a escova até tudo bem, né? Eles gostam de brincar, a escova não tem problema nenhum. Vai pra creche nesse meio tempo. Leva qual... E a creche pede qual pasta de dente levar. A pasta de dente da creche, eu costumo dizer para os pais levarem as pastas sem flúor. Por quê? Porque quem tem o controle do flúor é pai e mãe, responsável pela criança em casa. No colégio, normalmente, ou na creche, normalmente é 1, 2 professoras para 20, 15 crianças. Não tem como a gente controlar a quantidade. E aí, depois pega a pasta, bota na boca. Então, sem flúor para não correr riscos. Perfeito. Você espera que tem a criança um pouquinho maior, quando vê a criança mesmo que está colocando ali, e aí, né, coloca para mais. Então, aí sem flúor. Exato. Em casa com flúor. Em casa com flúor, exatamente. Ai, perfeito. Ai, Gabi, que gostosa essa nossa conversa. Né? Quantas coisas interessantes e importantes a gente tem. Achei, assim, nossa, importantíssimo a questão, né, do início ali que a gente falou sobre a gestante fazer também essa consulta pré-natal com o dentista. É fundamental. Até para receber essas primeiras orientações, né? Então, sim, a gente, para ela entender quando levo, quando não levo. Vou precisar te buscar antes do 1 ano de vida, antes do primeiro dente? Pode ser que sim, para fazer o teste da linguinha. Sim. Né? Às vezes o pediatra pode fazer também, mas normalmente o ideal é que seja o odontopediatra para fazer o teste da linguinha. Perfeito. Então, meu bem, fala assim, onde que as nossas ouvintes podem, né, te encontrar, onde que elas te acham, passa tuas redes, teus contatos. Tá. Meu consultório é no Parque Una. Eu uso bastante o Instagram como fonte de mídia, né? Que é @dentista.gabriela_rocha. E... Com bastante conteúdo, inclusive. E agora vamos voltar com mais. Exato. E aí, tu pode me encontrar também pelo WhatsApp, que tem no link da bio do Instagram. Tu pode mandar mensagem, perguntar como funciona. E lá no Una. Algum tipo de consulta online? Eu sei que é difícil porque é algo que realmente precisa de contato, né? Mas, sei lá, Primeira orientação, um pouco para dúvidas, alguma coisa tem, não é habitual. Não é habitual. Eu não costumo fazer, às vezes, mandam mensagem. O ideal é sempre a gente ver a criança, né? Porque não tem como fazer uma... Por exemplo, manda uma foto dizendo, isso é cárie. Não tem como eu avaliar por uma foto, né? Sim, então, não tem como. O ideal é a presencial. gente levar sempre presencial. E essa primeira consulta precisa ser nesse primeiro ano de vida para a criança começar a se ambientar no consultório odontológico. Tem barulho, tem luz, tem muito estímulo. Então, a criança que vai desde cedo no odontopediatra, a tendência é que ele não tenha medo de dentista. Ir desde cedinho para conhecer a cadeira, conhecer que é importante, cuidar da saúde bucal. Já conhecer esse profissional. Conhecer a pessoa que vai cuidar da tua saúde bucal durante toda a tua infância e adolescência, né? Então, tem alguns que vão desde a barriga e eu ainda mexo assim, essa voz tu já conhece. Se não conhece, assim, a gente vai indo, né? Sim. Mas o ideal é que leve desde cedo para se ambientar no consultório odontológico. Perfeito. E, Gabi, vamos fazer uma analogia agora, tá? Vamos imaginar que tu tivesse o contato no teu celular e no teu WhatsApp de todas as gestantes e mães que estão, né, com esses bebês, principalmente aí nesse primeiro ano de vida, numa lista de transmissão, e tu vai mandar uma mensagem que vai chegar para todas essas gestantes e mães do mundo. Que mensagem tu mandaria? Difícil. Que mensagem eu mandaria, tá? Primeiro que eu acho que a gente tem que cuidar da saúde geral, sempre. E a saúde bucal é a porta de entrada no nosso corpo. Os cuidados precisam começar durante a gestação. Precisamos avaliar se não tem nenhum risco para prejudicar o teu bebê, como, por exemplo, um parto prematuro. E a partir do momento em que o teu bebê nascer, já procurar um odontopediatra para tu saber o básico. Uso do bico, de mamadeira, qual pasta, os mordedores, o que fazer quando os dentes nascerem, quando nascem os dentes. Precisa de uma avaliação de língua, não precisa, tá impactando na amamentação. Então, tudo isso é um mundo de coisas que a gente avalia. Então, nasceu o teu filho, na gestação, a gente precisa dos cuidados com a saúde bucal. Então, procura sempre te informar, procura sempre os cuidados com a saúde bucal, que o básico a gente consegue prevenir antes, tudo a gente consegue prevenir antes que vire um problema. Então, a ideia sempre é levar
teu filho desde pequeno pra gente conseguir prevenir qualquer tipo de doença, qualquer tipo de alteração na cavidade bucal da criança, para que no futuro não venha procurar um odontopediatra para tratamento. Nunca procura o odontopediatra porque a criança tem dor. Muitas vezes os pais passam o medo, então eles evitam levar a criança por medo. Sim. E aí a gente quer trocar essa visão que os pais têm. Leva desde cedo para a criança se acostumar, leva desde cedo para prevenir. É melhor a gente sempre prevenir do que tratar. Excelente, excelente. Mais uma mensagem com um teor de alerta também, exatamente, né? Perfeito, exatamente. Perfeito. Muito mais pra cuida bem dos teus. Exato, né? Exato. Assim, Gabi, como tu gosta de cuidar de ti, é essencial que tu cuide do teu filho desde cedo. Sempre, isso aí. Muito obrigada pela tua presença. Adorei esse bate-papo, essa conversa enriquecedora, né? Quanta informação, quantos detalhes. Eu achei muito legal que tu trouxe todo o material também pra gente poder demonstrar. Então, muito obrigada mesmo. As portas do GestarCast estão abertas para que a gente faça outros episódios, de repente com outros assuntos. Vários outros assuntos que a gente falou só um pouquinho, né? Só um leque daquele início dos 1000 dias de vida, porque existe muita coisa por trás da saúde bucal da criança, né? Então, os cuidados começam ali pelos primeiros dentes, pelos primeiros meses de vida, o primeiro ano de vida, mas a gente tem que levar os cuidados até lá os seus 5, 6, 7, 8, 12, 20 anos. Sim, então, depois tem a questão, né, da troca de leite, de dente de leite, enfim, tem muita coisa, né? Várias coisas, questão de uso de antibiótico, não uso, então várias coisas que a gente tem que ligar um alerta e ir conversando. Foi um prazer estar aqui contigo. E espero voltar mais vezes pra gente falar de outros assuntos. Com certeza. E espero que eu tenha sanado várias dúvidas que tu tinha e que várias mães vão ter nesse primeiro contato com o odontopediatra. Ai, maravilhoso. E pra nossa audiência, mamães, como eu sempre gosto de falar pra vocês, deixa nos comentários dúvidas que vocês tenham, né? Problemas que estão enfrentando, dificuldades que estão passando, o que mais vocês querem saber sobre a parte, né, de odontopediatria, para que a gente possa, num próximo encontro, fazer realmente um episódio que vai aí atender, sanar as dúvidas de vocês, as dores, desafios, enfim, que vocês estão passando. Então, Gabi, essa xícara aí é presente do GestarCast pra te levar lá, tomar teu chazinho, teu cafezinho, enfim. Fazer minha propaganda do GestarCast. Exato. Para nossa audiência, muito obrigada por nos acompanharem, por nos assistirem até aqui, né? É um prazer estar sempre com vocês. Espero realmente que a gente tenha contribuído aí com muito conhecimento para vocês. Se você está em trabalho de parto essa semana, que você tenha uma ótima hora, que Deus abençoe muito vocês, que tudo ocorra muito bem. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @gestar.cast é o Instagram aqui do nosso podcast, onde você vai ter os conteúdos, os cortes, enfim, mais informações. No meu perfil no Instagram, @AnaPaulaDiasCorrea, também eu coloco conteúdos lá, né? Tô sempre me comunicando com vocês também. E todo domingo, às 10 horas da manhã, tem episódio novo do GestarCast, sempre com um convidado especialista e com um bate-papo incrível para vocês, tá bom? Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e até um próximo episódio.